Boa noite a todos que me ouvem aqui na Voz JP, na Web Rádio JP67, o som da resistência, e mais um dia de live. Daqui a pouco a gente vai estar batendo um papo com o Sul. Não sei o que aconteceu com a Cris diz, mas eu não estou conseguindo falar com ela. Esperei 12, 10 minutos e ela não apareceu, então vou começar com a live com ele. E ele já está até aqui pedindo aqui para entrar, eu vou aqui já convidá-lo. Meu amigo Zulu. Vou começar o papo do Zulu rapidinho. Vamos lá. Fala, meu guerreiro. Fala aí, Zulu, grande Zulu, muito obrigado aí, boa noite. Antes de eu começar o papo contigo, deixa eu só dar uns anúncios aqui da Web Rádio. Isso, Primeiro, vai. mais uma vez, galera, obrigado por vocês que estão chegando e você que vai assistir a live, você vai perceber que a Cris não está presente, porque a Cris desapareceu, não sei se ela ficou emocionada, não sei o que houve, não estou nem conseguindo falar com ela, né, pelo telefone, mas tudo bem, vamos dar continuidade aqui. E o recado é o seguinte: de segunda a segunda você tem compromisso com a nossa rádio. É só você digitar zeno.fm/JPRUT67, o som da resistência, e você vai ouvir lá no Alto DJ 24 horas. Por 24 horas você vai ouvir reggae, rap, MPB e os nossos cortes podcast. Valeu? JPRUT67 trazendo consciência e resistência para você 24 horas por dia, de segunda a segunda. O segundo, e não menos importante, a informação, né, o recadinho, é o agradecimento pela nossa conquista. Né? Chegamos a 8.000 seguidores, 8K, mais uma conquista, que tem muito a ver com a postagem, né, que deu uma impulsionada. Então, e você vai até pensar, pô, o que teve a falar? Mas tem que falar porque tem que ser grato. Foi a postagem que eu fiz sobre o então coreano que socou a cara do lutador bolsominion, o, o, o coreano que foi desafiado, o cara zombou da cara dele, fez um monte de graça, mas na hora de sustentar, não sustentou, tomou-lhe um pau bonito. E a conta dele de 8.000 passou para 130.000 só de brasileiro que está lá dizendo que ele é o novo herói da galera, do Dorama. Eu que assisti Jiraiya, assisti Ultraman, Spectrum Man, National Kid, agora tem um novo herói coreano ainda, asiático, para a gente curtir. Viva a Coreia! E esses são os nossos recados. E o nosso camarada de hoje, ele tem mais de 11 anos, mais ou menos, na carreira aí como estilista, pode ser que pode se dizer assim, e a sua marca Brasil Zulu atua na construção e fortalecimento da cultura periférica e afro-brasileira, ocupando espaços que vão da rua aos grandes palcos, com participação em eventos como o Sarau Preto no Teatro Odisseia, Rio de Janeiro, intervenções de ancestralidade em espaços de instituições como Teatro Municipal e presença em circuitos culturais como a Feira Afrocultural Raízes em Brasília. O coletivo consolida sua atuação na valorização da arte negra, reconhecida como troféu Arte em Movimento 2025. Eu também ganhei esse troféu, Arte em Movimento. A trajetória do Brasil Zulu reafirma a arte como instrumento de resistência, identidade e transformação. E para falar de Brasil Zulu, moda afro, nosso amigo Zulu. Boa noite, querido. Boa noite, meu querido. É um prazer enorme estar contigo, né? Porque só em conversar contigo, para mim, é um livro aberto de cultura, né? E estar nesse programa maravilhoso, né? Isso é ótimo, né? Porque passar adiante, né? Muitas informações e colher muita coisa gostosa que a gente tem para conversar, né? Pô, é um prazer imenso
estar aqui. E como a Cris costuma fazer, né, ela que comanda essa bagaça aqui, eu fico só, Cadê só Cris? ouvindo e dando os meus pitacos. Eu vou começar como ela começa com todos os convidados. Pedir para você falar um pouco de você, antes de começar o bate-papo. Quem é o Zulu? Cara, o Zulu, ele, a princípio, ele é Paulo Porto, né? E depois que eu entrei, que eu criei a Brasil Zulu, moda afro, né? E eu caí nas feiras, conheci uma galera de feira, e lá tem essa coisa do apelido, né? Você faz parte da marca, e daí apareceu o Zulu. E o Zulu me acompanha até hoje, há 11 anos, a gente vem lidando com ele, né? Às vezes, quando a gente discute, às vezes, quando a gente conversa sério, né? Mas a gente tem um bom relacionamento, né? Bem legal, né? Eu me formei em ótica em 1980, ótica optométrica, não é ótica física, e, enfim, trilhei um caminho totalmente diferente do que hoje eu faço, né? Claro que eu ainda vendo meus óculos, né, particular, para pessoas que sempre compraram comigo, amigos que precisam, né, e tal. Eu tenho toda a aparelhagem, eu tenho tudo, mas eu sempre digo o seguinte, né, essa coisa de matar dois coelhos com uma porrada só, isso não existe, porque um acaba comendo o outro, né? A Brasil Zulu seria a galinha de domingo, que era aquela coisa que eu fazia esporadicamente, num sábado, no domingo. Ela sucumbiu à ótica, cresceu pra caramba, que hoje eu não sei nem o que falar da ótica, mas da Brasil Zulu, graças a Deus, ela está com 11 anos, quase 12, né, me dando uma satisfação enorme. Satisfação porque a gente viaja, a gente conhece pessoas e a gente tem que estudar muito, né? Muita pesquisa, é muito trabalho de campo, né, de estudo, Então, enfim, é uma coisa que para mim foi muito bom, principalmente no momento em que eu fiz a mudança de ótica para a Brasil Zulu. Então, hoje, eu sou esse, né? Sou o Paulo Porto, que se tornou o Zulu, né? E a gente tá aí no campo trabalhando pra caramba, graças a Deus, fazendo muita gente contente, né? Porque cada peça nossa tem uma história. E cada história dessa, a pessoa não escolhe nem pelo modelo e nem por ter vestido e se sentido bem. Ela escolhe porque ela se vê naquela história, ela se vê naquela cor, ela se vê naquele corte. Então, isso é muito bacana para mim, entendeu? É isso. Legal. Essa questão da roupa que você falou, então, tem um quê de espiritualidade também? Rola isso? Eu procuro não fazer, não criar um paralelo. Uhum. Porque, na realidade, eu penso que a gente tem que sim desmistificar essa questão de África com religião, né? Até É. porque hoje, se você for pesquisar em África, 80% não tem nada a ver com religião de matriz africana. Aquilo foi e ficou, e explodiu no mundo inteiro, né? Explodiu no mundo inteiro, mas hoje a África já não está mais com esse peso todo nas costas da religião de matriz africana, né? Uhum. Mas eu fiz uma feira que ainda acontece, né? Que é a Expo Religião, na época, era lá no Centro Cultural da Sul-América, ali do lado da prefeitura, e é uma feira realmente só religiosa. Para aquela dali, eu construí 18 peças. Eu construí 18 peças com imagens de orixás, foi muito bem aceita, porque o momento era aquele dali, mas eu não levo ela para comigo. Hoje a Brasil Zulu trabalha a moda afro, né? Até porque, para não compatibilizar com outras religiões, com outros clientes,
porque eu acho Uhum. muito bacana. Eu tenho muito cliente que é evangélico e adora as peças da Brasil Zulu. A padronagem, a história, né? Então, se eu comece... E aí é bom porque não desvincula um pouco essa coisa de religião, né? E cria a possibilidade da pessoa ter a personalidade da moda afro, que é muito importante, Bacana. entendeu? E a ancestralidade, ela entra nesse quesito A também? ancestralidade entra em tudo. Isso aí é fora essa coisa de religião, né? Hum, Então, sim. nós não tem jeito, não tem jeito, né? A moda afro, ela traz com ela toda essa questão da ancestralidade quando você passa alguns fatores. Eu tive uma imagem em que aparecia um senhor, um velho, com um cajado, debaixo de um baobá com várias crianças. Aquilo fazia parte de um estudo que eu tinha feito da época, que em África o estudo era passado através dos griots para as crianças. Então, reunia todas as crianças da tribo embaixo do baobá, e ali ele passava toda a cultura daquela tribo para aquelas crianças. Então, e essa questão da ancestralidade, ela está muito bem ligada a isso, né? Como se conta a história da África, quando se conta a história da África. Entendeu? Quando eu faço uma pesquisa, por exemplo, ano retrasado, eu fiz uma coleção chamada África é Egito. Eu queria desmistificar essa coisa porque as pessoas confundiam muito, eu não sei se ainda confunde, né? Que o Egito não é África, Egito é É, África, está no continente africano, ponto, e acabou. Né? Não, é não muito tem. remetido à questão árabe, né? Porque pela Isso, questão dos exato. filmes, né? É, é, é. Não somente ao Egito, né? O próprio Marrocos, né? Você olha para aquela Sim, região do sim, Maghreb, sim, eles sim, pensam em sim. em qualquer questão, em qualquer lugar, menos em África. É parte do Oriente Médio, é parte É. da cultura, mas deve também o comércio árabe que transitou por ali, né? E das colonizações também, né? Mas tinha que passar por lá. Tinha que passar por lá. Não tinha jeito, não tinha outro caminho. Era por lá mesmo, entendeu? Só que toda a estrutura era feita por negros africanos. Não tinha estrutura com mão branca. Não caindo naquela temática de branco e preto. Isso aí é Racial, outra, aham. não, isso é outra coisa, não tem nada a ver. Isso a gente está Mas, falando de mas ancestralidade, de história, né? A história Mas conta aí. vale lembrar que fala ó branco do olho azul só nos filmes de Hollywood. O Ó, Falaó, ela é negão. Não tem como não dizer. Ela é negão. A galera era preta. Só que é, Hollywood sim de botar a Liz Taylor como Cleópatra, o outro cara lá que eu não sei o nome como Faraó. Mas tudo bem. Mas pulando, eu sei que você não gosta de falar sobre isso, que eu sei. É, fala um pouco para mim, eu pesquisei aqui na internet, não sei se você vai estar ligado nesse assunto, mas deve estar, né? Sobre a questão de dois números que eu achei, que é o quente com K, que é um tecido de seda, né? Que diz aqui, de algodão de Gana, e Ankara. Você pode falar um pouco sobre isso? Você tem São conhecimento? tecidos africanos. Na realidade, são tecidos africanos, né? Recebe toda uma colagem, tem a quantidade de fios, o que mede são as quantidades de fios. Tem muitas quantidades de fios, ele é mais algodão, mais fresco. E tem outros que já são mais puxado para o poliéster, que é onde você consegue fazer a coloração. Mas são tecidos africanos. Ancará, tem vários. Hoje tem vários. Que, infelizmente, está se perdendo totalmente a história e ancestralidade devido à invasão das cópias que estão sendo feitas. Hoje você já não consegue mais um tecido legitimamente africano. É muito complicado. Eu tive uma cliente que me pediu para fazer um vestido para ela. Ela ia receber uma,
ela ia ser homenageada num teatro aqui do Rio. E, pô, Zulu, dá para tu fazer? Eu falei, dá sim. Peguei, conversei com ela, que eu sempre faço isso, né? Converso com a cliente para saber o que que ela está procurando, o que que ela está, né? Qual é a intenção dela e tal, tal, tal. E aí fiz para ela, entreguei, e era uma praça e tinha que atravessar a praça. Ela deixou o carro do outro lado e foi para o teatro. Tomou uma chuva. Hum. No dia seguinte, ela mandou a foto para mim, né? Ela estava toda colorida, calcinha e sutiã colorido, porque a tinta caiu toda, a tinta se desfez. É complicado, sabe? Esse viés também é meio complicado de se conversar. É igual essa coisa do racismo e tal, 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 né? Uhum. Porque eles imitam, mas não criam. E não imita com a mesma Com a qualidade. qualidade, né? Quem imitar, Isso imita aqui mal é feito. complicado, porque o que acontece? Eles têm uma tintura que não tem como a química chegar até nem perto, nem perto, né? A tintura que eles usam é magnífica, e é uma coisa rude. São tanques no meio do deserto e eles vão, sabe, jogando ervas e troncos, enfim, eles não conseguem. Mas, hoje, infelizmente, você não consegue. Pra você ter uma ideia, o tecido, ele tem um tamanho só. São 5 metros por 1,20 de largura. Porque em África não existia modelagem. Ele enrolava no corpo e fazia ali aquela roupagem. E hoje você já encontra aquele tecido a metro. Entendeu? Você vai no Mercadão de Madureira, enfim, você vai em algum lugar e você consegue comprar o metro dele. Mas é um E tecido original? você pagava 300, R$ 400 um tecido desse. Hoje você paga R$ 48, R$ 50 Meu o Deus. metro quadrado. Então é muito complicado. É muito Aham. complicado. Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente. A Brasil Zulu nunca foi pautada em cima de tecido africano. Ah, Não, nunca usei tecido africano. Nunca usei tecido africano. A princípio, eu comecei a trabalhar com imagens, né, que eram faces negras africanas, foi o primeiro período da Brasil Zulu, que me encantava mais, né, aqueles sorrisos, aqueles dentes brancos maravilhosos, aquele olho lindo, aquela pele, né, de Balatoff, né? E aquilo me encantou muito, aquilo me encantou muito. Então, dali eu já pulei para para determinadas técnicas, né, como o Canvas, e criar alguma coisa dentro daquelas cores. Então eu criava e mandava imprimir, mandava sublimar, mandava criar aquela dali. E ali eu fazia as roupas. Entendeu? Eu nunca gostei de trabalhar, porque senão você não tem exclusividade. é. Hoje está girando na televisão, na novela, um tema africano, né? Uhum. E dificilmente você vê um tecido africano. Você não vê um tecido africano. Você vê uma padronagem, você vê uma cor, você vê a paleta de cores que eles adoram usar, que é o laranja, que é o preto, que é o vermelho, que é o Uhum. coral, enfim, amarelo, né? Mas você não vê. Agora, você sai na rua, você vai em feiras, você tem alguma roupa com tecido africano? Tem essa daqui. Você encontra 10, 15, 20 peças em outras barracas, em outras lojas, e com a mesma padronagem. Então não há uma exclusividade. Não há uma exclusividade. O cliente da Brasil Zulu, ele já tem ele já sabe que se comprar não vai encontrar, Pô, né? bacana. E o que a mulher detesta, o homem também, né? O homem também. Mas a mulher detesta encontrar outra, né, Pô, com a mesma imagina. roupa, ou ela Tá quer na matar, ou balada quer lá. morrer, ou quer enterrar, Aí não presta. jogar Deixa eu ver vinho, aqui. jogar Deixa eu ver vinho. a galera que chegou aqui. Agradecer a presença do Marcos Paulo de Carvalho, que já mandou aqui, ó. Grande Paulo Porto, Brasil Zulu, roupas lindas de qualidade. Cristóvão Paz,
você assinei para o Punk Chamou Pai. Marco Paulo, Vista Brasil Zulu, excelente. Sandra, acho que é Sandra Aquilar. Eu visto Brasil Zulu. Eita. Ah, depois tu vai ter que gastar aí com o merchandising da galera aí. É, Larissa Carvalho entrou. Cecília, acho que é Cecília Inês. Inês, Vista Brasil Zulu, eu sou assumidamente católica, apostólica, romana, mas veste Brasil Zulu, tá valendo, é isso aí. Brasil Zulu é a moda autenticidade, disse a Larissa Costa Carvalho. O DJ Todinho também entrou aqui, eu assinei para ele, e ele falou, passando para desejar uma boa noite para todos. DJ Todinho, Power Night de Parelheiros, Zona Sul de São Paulo, valeu. Ana Cláudia já está aqui também, Ana Cláudia, minha parceira aqui do Rio de Janeiro, sempre colabora com a gente aqui na Rádio JP Ruth. E é isso aí, cara. É muito bom, cara, essa questão de uma moda diferenciada, né? Eu pesquisei, né, a segunda pesquisa que eu fiz, diz que a moda afro ela começou a surgir no Brasil a partir da década de 70, com os movimentos, né, Black Power, né, do Soul, daquela época quem dançou baile Soul sabe o que eu estou falando. Embora eu tenha 58 anos, mas eu não peguei essa época, eu era garoto, eu não ia para os bailes ainda, mas eu via meus primos, um cabelão, tipo cotonete, né, aquela coisa toda. E o movimento Black Hill também, né, que fez muito, assim, deu um impulso também. O movimento Black Hill foi uma vertente muito importante para a história preta aqui de resistência no Rio de Janeiro. É, e no baile, eu sei que os caras falavam que tinha um cara que dançava pra caramba, que o nome dele era Ângelo Branco. Ângelo Branco. E ele não era preto. Inclusive, o Dom Filó, não sei se você conhece o Dom Filó, que é um claro, dos muito grandes parceiro, muito expoentes parceiro. aí, né? Tem um livro que ele é entrevistado, que é o Movimento Black Rio, 1976. Eu indico para vocês lerem. Muito bom esse livro, Movimento Black Rio, 1976. E ele entrevistou esse cara no bar do James Brown, no Maracanãzinho, em 1988, se não me engano. 87, por aí. E ele falou que o cara, embora ele fosse branco, ele era um cara que representava ali como um cara preto, dançava bem. Então, mostrando que a arte ela não tem cor nesse sentido. Como é que é a pessoa branca querer vestir uma roupa afro? O que gera? Gera conflito, gera confusão, ou é tudo de boa? Como é que você vê essa questão da pessoa branca usar a tua roupa? Olha, eu vejo muito falta de cultura. Eu vejo muito por uma questão de falta de cultura, tá? Porque, por exemplo, os turbantes, quem usavam turbantes eram os árabes, e eles eram negros, né? Com aquela cor mais pálida, né? Vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? E a gente acabou de falar agora sobre a questão da ancestralidade. Na tua ancestralidade, com certeza tem negro, tem índio, não é? Tem Uhum, português. uhum, Então, você pode vir com uma genética predominantemente negra de gosto. Por que não? Então, se você vê um branco usando um turbante, ele não está roubando a identidade cultural de ninguém. Ele simplesmente ele é uma pessoa que gosta daquela moda. Ele tem esse estilo. É diferente de você ver. Eu vejo muito, eu faço muita feira para a Zona Sul e você vê muito louro de dread, uhum. enrolando o cabelo. Aquilo dali o que que é? Ele tá roubando a cultura alheia? Não, ele é um simpatizante. E que bom que a gente conseguiu chegar a um patamar de criar um fã de uma roupa negra. Sim. Eu acho isso maravilhoso, entendeu? Eu acho isso maravilhoso, porque quando você se identifica com uma cultura, é porque ela tem muito a ver com você, não é verdade? E isso vem de ancestralidade também. Você já tem na tua genética aquela tendência maravilhosa, né?
Então, essa cliente, a Cecília, ela, por exemplo, sofreu um racismo tentando comprar um turbante numa feira que ela foi. E a pessoa foi extremamente, extremamente racista com ela. Eu depois conversei com ela. Eu falei, olha, não leva isso, porque isso aí é falta de cultura. Porque uma coisa é você ser radical, outra coisa é você ter cultura dentro desse radicalismo. Não existe isso, né? Não existe isso. É por isso, é o que eu sempre falo, né? Minha conta quem paga é o nordestino, é o japonês, é o negro, é o branco, é todo mundo. Agora, quando eu consigo passar um conceito de moda para uma pessoa extremamente loura de olhos azuis e branca, eu fico contente. Eu não fico achando que ela está roubando a identidade de ninguém. Tudo que é o contrário. Isso não existe, cara. Isso não existe. Você está entendendo? A É como Cecília se eu está chegar. comentando aqui. A Cecília está comentando aqui. Eu amo turbantes, Lulu, mas já fui obrigada a retirar o turbante. Está contando aqui a experiência. É, Pode entendeu? continuar. Então, daqui a pouco, você negro não vai poder comer um macarrão que é italiano. O italiano não Pô, vai poder comer uma feijoada. Como é que é isso? A é gente está complicado. chegando às raias da Definir. loucura, da É. ignorância. Isso não Acho, existe. Então, acho que isso é a uma gente está. questão de conscientização. Por exemplo, eu já usei dreads. Tá? Eu comecei com aqueles dreads postiços, que não era meu. Então eu ouvi os caras falando, pô, não, irmão, pô, tá errado, tem que deixar o cabelo natural. Aí deixei, vi e botei, né, os meus dreads naturais. Né? Durante um bom tempo usei dread, mas eu também entendi que ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque não é simplesmente uma moda, né? Você tem que usar e saber o que é aquilo, o que aquilo simboliza, principalmente para o cara preto. A conexão dele com a África, a conexão dele com a questão do Rastafari, que eu não era Rastafari, eu era um branco usando dread, entendeu? Então, tinha coisas que eu não fazia. Determinadas coisas eu não fazia por quê? Porque se a pessoa me visse de dread, ela não ia dizer, é um cara qualquer usando, não. Ela ia dizer, é um Rastafari de dread. Então, pô, eu não podia fazer besteira para sujar a imagem dos caras. É isso que eu penso, entendeu? Então, de repente, esse auto. Não é esse cuidado que as pessoas procuram ter. Ah, o branco vai usar o turbante, pô, não sabe nem qual é. Será que não é isso que pega? Só que em vez de explicar, vai para a Eu acho que, cobrança? eu acho que não, porque todos os brancos que usam turbante que eu conheço são extremamente conhecedores da cultura africana. Não é pouco, não. Não é pouco. Eu vou muito a rodas de conversa, né, no Mucabe, em várias entidades extremamente negras, e você vê, e com direito de falar. Agora, existe uma coisa que eu quero falar para você, existe uma coisa que chama-se estilo. Uhum. O estilo, ele é diferente da moda. Exemplo de moda. Teve filme da Barbie. O mundo ficou rosa. Uhum. Eu não sei o que foi feito com aquela porrada de roupa rosa que depois que 3 meses que o filme acabou, foi. Reciclagem. O que que o Reciclagem. pessoal fez com aquilo? Muito bem, né? Agora, o estilo, ele determina uma classe, uma sociedade que tem aquela linguagem. Por exemplo, o sambista, ele tem uma roupa específica para ele. O funkeiro tem uma roupa específica para ele. Aquilo chama-se estilo. Então, se você gosta do estilo de Rastafari, do dread, você pode usar sem problema nenhum, porque não tem nada a ver com cor de pele, e Uhum. sim com teu estilo. Então, é essa diferença que eu falo que é talvez um pouco de falta de cultura. Você está entendendo? Quer dizer, Uhum. então, aí o cara que usa uma roupa eletui,
Ele não pode pensar amanhã querer ter um estilo afro? Pode, pode, ele pode se identificar. E se ele começar a estudar, ele vai ver o quanto é rica a história da África. O quanto foi dado de quanto foi dado na área de arquitetura, de medicina, de tudo, né? Então, ele pode chegar e falar, pô, esse povo é legal, tá aí, gostei, tá aí, gostei. Eu vou começar a olhar isso aí com mais de perto. E ele começa a olhar a moda afro, as várias vertentes que tem de moda afro. Porque não é só, né? Uma vez eu li uma coisa que foi muito interessante. A pessoa falando que a moda afro era você se fantasiar de africano. Não é isso. Meu Deus. Não é isso. Não é isso. Vem aí a falta de cultura, mas vamos lá. Né? Não é isso. Né? Você gosta das cores, da liberdade das cores, você consegue se desvencilhar do cinza, do bege, do marrom, entendeu? Né? É, Então é, é o teu estilo, pô. É o teu estilo, o- assim como o rock and roll tem, né, tem o preto, assim como o Rastafari tem né, o verde, o amarelo, o preto, né? Uhum. E por É, aí vai. Então, é uma questão mais de estilo do que de apropriação de cultura alheia. Isso aí tem que ficar muito bem explícito. falando de Brasil, moda afro no Brasil, a gente pode dizer também que a vestimenta afro é um ato político na questão de você se posicionar com a É um cultura, ato com a sua político. cultura, com o seu É, pensamento. é um ato político. É um ato de resistência. É um ato de resistência. Entendeu? Assim como as outras. O rock and roll também é um ato de resistência. É. O Rastafari também é um ato de resistência. Claro que ele vai se moldar no continente que ele tiver, né? Então, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, você vê com certeza muito, é um ato de resistência político. Eu tenho certeza que quem vota naquela pessoa, não vamos falar o nome, não usa uma moda afro. Ele está falando do político que começa com Bol e termina com Naro. Né? É desse político que ele está falando. Eu gosto de botar um taca-fogo no parquinho. Né? Fala um pouquinho, você poderia saber me dizer os elementos centrais da moda afro? Então, é, ela traz uma alegria que ela vem através das cores, da cromática das cores, né? E a cromática explica muito isso, né? Você coloca uma roupa preta, fora o contexto rock and roll, fora o contexto, né, da agressividade, da política, né? E você vê que a fisionomia fecha, ela fica mais sisuda, entendeu? Né? E a moda afro, ela tem essa possibilidade de cores. Você bota um laranja com amarelo, você fica extremamente solar, você fica alegre, você fica, né? Isso mexe com teu astral, né? É como quando você vai no McDonald's, no fast food e é tudo laranja, vermelho, né? Aquilo excita, mexe com a tua pituitária e você dá fome, dá vontade de gastar, né? É, Você não vê. Você não vê uma casa dessa preta e branca, entendeu? Então, eu acho que tem muito disso aí, né? A moda afro, ela tem essa possibilidade da alegria, de misturar as cores, né? As tendências, as círculos geométricos, tudo aquilo te dá essa possibilidade de liberdade.
Eu acho que ela te dá mais liberdade. Talvez, se você voltar lá no Black Music e Uhum. nos hippies, eles usavam essas cores para expressar a liberdade, Exato. não é? Tá. Muito legal mesmo. É. É, falando essa questão das cores, você poderia falar o significado de alguma? A gente estava conversando em off um tempo atrás, nós conversamos em off, você falou essa questão de cor que conduz, que pá. Fala pra galera aí. Guarda sua internet não, pode falar aí que do papo que está levando. É, porque o que acontece? Eu trabalhando em ótica, teve um momento na minha vida que eu não me senti muito bem psicologicamente, dei uma parada, parei e fiquei por muito tempo, sabe, largado, enfim, né? Indo para psicólogo, para essa galera aí que, enfim. E aí eu tive um start que eu fui levado por uma ex-esposa que eu tive para Lapa à noite, para a gente tomar uma cerveja, acabar com com aquele astral ruim e tal, tal, tal. E eu me vi dentro de uma moda, de uma feira afro, no Beco do Rato, famoso Beco do Rato, né? E aquilo me deu um start que eu fiquei, assim ela disse, que eu fiquei muito maravilhado com aquilo tudo, né? Ela se retirou, sentou lá, tomou uma cerveja e eu fiquei ali e comecei a interagir com o pessoal, né? Fiquei maravilhado, porque naquela época não era só bijuteria e roupa, né? Tinha acessórios de decoração, tinha abajur, tinha... Então aquilo tudo me deixou muito, muito, muito excitado e eu saí daquele transe que eu estava passando. Foi aonde eu fui para casa, pesquisei, tinha uma noção muito grande de varejo, que eu sempre trabalhei com varejo, e ali eu montei a Brasil Zulu. E a gente sempre está recebendo muitos estudos novos, né? Tendências de cores, paleta de cores e tal, 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 tal. E eu recebi uma matéria falando sobre a cromática na moda. Porque eu já sabia que a cromática, nos fast food, a cromática funciona em várias outras situações, né? Tem até dizem que o Ray-Ban, ele é verde porque os pilotos, né? Eles tinham que estar sempre calmos e tranquilos para fazer os voos de aterrissagem, né? Então, por isso ele tem aquela cor verde, que ela acalma. Interessante, né? E a cromática na moda, como é que funciona? Então, eles vinham com um estudo muito bacana, né? Falando, por exemplo, em cores quentes no inverno, cores frias no verão, né? A cor que levanta a tua alegria, te deixa mais, né? Assim como o preto e o cinza, né? Te deixa mais conciso, deixa você mais sem muita energia. E aí eu lembrei que o start que eu tive, que eu saí daquele momento, foi justamente devido às cores, às cromáticas das cores da moda afro, que eu fui atingido de estalo quando eu cheguei na feira afro. É uma coisa muito interessante, sabe? É uma coisa muito interessante, é um estudo muito profundo, né? Não é assim, en passant, não. Você vai trabalhar aquilo dali, você vai estudar aquilo dali, mas ela tem uma importância muito grande na nossa. Dizem, até há pouco tempo atrás, a pessoa que era gordinha vestia preto porque achava que emagrecia. Uhum, Mas é uma exatamente. outra, mas é uma outra energia que ela recebe quando usa o preto. Mas aí é uma outra, É outra é outro história. estudo. É um A outro Cecília, estudo, velho. a Cecília está pedindo aqui para você falar um pouquinho da Visto Brasil Zulu e o figurino sem gênero.
Eu fiquei interessado. A Cecília, ela deve ter umas 200 peças minhas. Oi. Sei lá, 50, Legal. 30. Porque o que acontece? Eu já venho trabalhando, eu venho trabalhando essa questão da moda sem gênero já há uns 4 anos, 5 anos, eu venho trabalhando essa questão da moda sem gênero, né? E até por uma questão de estudo mesmo, porque a túnica egípcia, ela, para nós, é um vestido, e para eles é quase um smoker. É uma roupa de gala, uma roupa de, né, onde os sheiks usam, né? Uhum. E eu achei muito interessante aquilo dali, né? E eu comecei a levar Brasil Zulu para isso. Eu fiz agora, ano passado, para o verão, eu fiz shorts e camisas de botão e não vendi uma para homem, todas foram para mulheres. Short com camisa de botão. E a moda sem gênero, hoje, ela é uma realidade. É Tanto verdade. para o homem quanto para a mulher. Tanto para o homem quanto para a mulher. É uma possibilidade, é o que eu falo com relação à moda afro. Ela cria a possibilidade da pessoa usar em determinados momentos e ela está tão livre do conceito de moda que ela consegue ir para qualquer lugar e está extremamente bem vestida. Ela é olhada, ela é observada, né? Por quê? Porque ela está dentro de um estilo, ela não está na moda. Não é verdade? Então, a É, moda sem gênero hoje, para Brasil Zulu, ela é vista com muito critério, sabe? E está dando um resultado muito bom. Eu tenho muita coisa e que as pessoas estão usando. Hoje, por exemplo, eu tô com os kimonos. Os kimonos são muito bacanas. E o kimono, por exemplo, é uma peça que ela não tem gênero. Ela não tem gênero. Eu estou vendendo para homem, estou vendendo para mulher, tranquilamente, tranquilamente, né? E é bom porque sai um pouco desse estigma de você, homem é azul, mulher é rosa. Então, eu Ah, acho que é. A tem que se goiadeira que quebrar. sabe disso. Alguém tem que quebrar isso, né? É, a mulher ficou chapada, viu até Jesus na goiadeira e falou isso aí. Homem usa azul, e essa coisa toda. Você falou aqui, perfeita resposta sobre moda sem gênero, parabéns. É o seguinte, o Zulu, você se inspira, qual é a tua inspiração? Porque a mulher brasileira e a africana, elas têm o mesmo perfil, e a África, a gente sabe, né? Vários continentes, é um mundo à parte, é um continente imenso, com vários países, né? Mas a história da África, na verdade, a África ela foi fragmentada, né? As tribos foram juntadas nos países, a moda é interesse do colonizador, então juntou-se várias culturas, por isso que a África é essa coisa hoje muito confusa também, devido a essa divisão feita pelo homem branco, a intervenção do homem branco lá. Mas assim, quais são os países que você mais se inspira na África para fazer as roupas, principalmente para as mulheres, como tu falou, que mulher não gosta de encontrar outra igual na festa. Qual é a tua inspiração para isso? E quais os Olha, países? o que que acontece? Quando eu comecei com a Brasil Zulu, na realidade eu não tinha grana para fazer uma quantidade muito grande de peças de tamanho. Eu tinha, imagina, a mesma peça eu teria que fazer P, M, G, GG, G1, G2, G3, G4. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a fazer uma pesquisa para saber quais eram as peças que mais saía, e eu fiquei entre o G e o GG, M e o P quase nunca, né? Então eu comecei a criar, a trabalhar em cima dessa numeração, né? A mulher brasileira, a mulher normal brasileira, ela tem bunda e tem peito.
e tem quadril, sabe? Tem bunda, tem peito e tem quadril, né? E é talvez por isso que eu chego ao G e GG, né? Hoje você vê uma pessoa com 15, 16 anos trabalhando um GG tranquilamente, tranquilamente, sem medo de ser feliz, assumidíssima, né? Então, esse país é aqui no Rio de Janeiro, esse país é aqui no Brasil, porque é aqui que eu vendo e é para esse público que eu vendo. Então, elas hoje se sentem extremamente representadas vestindo o Brasil Zulu, porque elas têm uma bunda grande, não fica aquela coisa assintosa, tem os seios muito grandes, não fica aquela coisa desproporcional na roupa, né? E compra-se muito bem, né? Então, eu observo muito sobre isso, né? Essa questão de país é uma coisa meio complicada, porque é, a Itália, as mulheres são cheias, as Uhum. pernas são grossas, né? Aí você vai pro Japão, elas já são miúdas e extremamente magras, né? Você vai para a Alemanha, tem um corpo bem parecido com a italiana, né? Então, o que eu vejo aqui no Rio de Janeiro é para esse público que eu trabalho, né? Senti uma diferença muito grande quando eu fui para a Pedra de Guaratiba, por exemplo. Por quê? Porque o meu público não estava lá. Meu público não estava lá. E aonde eu vendia não era para pessoas de lá, com exceção de Cecília, né, que me acompanha, né, há um longo e tenebroso inverno, né? E, e ela tem um corpo bom de roupa, né? Não é uma pessoa gorda, ela tem um corpo legal, né? E ela se sente extremamente bem vestindo a Brasil Zulu. E ela veste, e uma pessoa também mais gordinha, veste e se sente extremamente bem também. A questão é o corte, é a modelagem. Você fez dentro da, da- da- desse biotipo, você não tem como errar. Não tem como errar. E o biotipo hoje está muito identificado no Rio de Janeiro, entendeu? Entendi. Entendi. Na questão europeia, por exemplo, nós temos que, assim, a cultura europeia ela sempre foi muito elevada, né? Ela sempre se posicionou como uma cultura superior, um conceito errado. A história acabou corrigindo isso, embora muitas pessoas ainda tenham esse pensamento de que a cultura europeia ela é elevada, seja na música, nas vestimentas. Você acredita que pode acontecer no futuro de haver uma mescla entre essa cultura na questão da roupa africana e da roupa europeia? Pode haver uma mistura? Olha, eu acho que já está até tendo. Porque, por exemplo, a palheta do ano passado e um pouco do ano retrasado era tons terrosos. E os tons terrosos eles vêm totalmente da África, entendeu? É legal, Hoje, bacana. hein? Bacana isso, bacana. É, são observações que a gente, né, fica dando uma Mas, olhada, porque mas a absorção do público acompanha isso? acompanha, acompanha. Claro que aí entra a questão do estilo. Por exemplo, se você vai trabalhar com a moda afro, você já puxa um pouco mais essa questão terrosa, você já puxa um pouco mais para o laranja, para um laranja mais velho, né? Um ouro velho, né? Aí se você está dentro de uma costura um pouco mais fina, refinada, né? Você já cai para o bege, para o ouro velho, para o marrom mais clarinho, entendeu? Mas você segue essa tendência, porque a palheta, ela hoje, você vê aí 50 tons não é 50 tons de cinza, mas é 50 tons de marrom, de preto. Ah, Então você fica assim, caramba, como é que eles conseguiram multiplicar isso? Multiplica justamente porque em cada continente vai absorver. Eles vão dizer.
eles vão chegar e falar, ó, a paleta esse ano é tal. Mas aí os continentes e os países eles vão subdividindo aquilo dali para entrar no gosto daquele país. Porque não adianta, você não vai conseguir vestir uma peça elegantérrima da Alemanha, da Itália, da França, no Brasil. 48 graus Não tem como. Você tem que Então, fazer os ajustes. Você tem que fazer, sabe, as cortar daqui, cortar dali, e fazer uma subdivisão na cor, porque senão não tem como, cara. Não tem como. legal. Não tem como. Eu tô vendo umas peças aí atrás de você aí. Pô, dá pra você mostrar, não, Chan? Algumas peças pra gente aqui? Mostra aí, a galera ficar aí. Isso é tudo feminino, é masculino? O que é? Eu estou bem dentro do unissex, hein? Ah, Peraí. sim. É sem gênero. Essa daqui é dos símbolos adinkras, tá vendo? É uma calça. Essa calça aqui, você usa homem, usa mulher. Ó, outra peça que é macacão, tá vendo? Ó, Aham. é um macacão, símbolo Adidas. Aí eu tenho essa peça aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui para eu te falar sobre essa questão aqui, ó. Ver se eu consigo. Ó, tá dando para você Uhum. ver? Tô. Essa daqui eu vendo ela como uma peça egípcia, uma túnica egípcia. Tá vendo? Ela Uhum. tem essa gola, uma golazinha de padre, tá vendo? Uma manga faca, e ela tem o comprimento da túnica egípcia, entendeu? Bacana. E assim vai. Olha essa peça que eu estava te falando, que é o kimono. Tá vendo? O kimono é lindo. Você sai com ele tranquilamente. Bacana. Tranquilamente. E Muito assim lindo. vai. Pô, parabéns, cara. Muito lindo mesmo essas modas aí. Na questão comercial, Zulu, qual é a dificuldade? Ou não existe dificuldade na venda da moda afro? É um mercado difícil? Como é que é? É engraçado, né? Hoje, você não consegue ver uma loja de moda afro. Você vê uma loja colaborativa, que chama-se Ecolab, né? É uma loja é como se fosse uma loja de departamentos. É uma loja com vários expositores que estão ali expondo a sua mercadoria, né? Então, agora você vê muito pouco. Você vê muito pouco, muito pouco, muito pouco. Eu listaria aí umas 6, não mais do que isso, no Rio de Janeiro inteiro, entendeu? Agora, a concentração maior do público, a procura do público, talvez, tivemos o esvaziamento da cidade, do Rio de Janeiro, né? Com o advento da Covid, ficou tudo extremamente complicado, estão tentando revitalizar, mas está indo, né? Mas eu acho que essa questão da procura, hoje está bem regionalizada. Ou seja, o cliente, quando procura uma moda afro, ele vai para a Glória, ele vai para o Lavradio, ele vai para a Uhum. Lapa. Ele sabe que ali ele vai encontrar. E é onde concentra realmente esse público com mais estilo, mais liberdade de se usar, né? Porque hoje também ainda tem isso, né? Desde a época dos hippies tem isso, né? A pessoa não podia entrar usar uma roupa tal, porque aquilo dali, de repente, tu não entrava nem no Ministério da Fazenda. Uhum. Hoje a coisa já está mais flexível. Hoje já está mais flexível. As empresas já estão deixando, já tem advogadas trabalhando com turbante, já tem. Então, a flexibilidade está muito grande. Então, aonde eles querem encontrar, eles vão lá para
para esses redutos que é mais fácil de encontrar, mas é meio complicado. E é por isso, talvez, que você consiga sedimentar uma marca no Rio de Janeiro que é tão grande, mas é pequeno em termos de achar uma moda afro, entendeu? Nova Iguaçu, por exemplo, é um lugar maravilhoso, é um lugar que a gente chama de negro, mas não é negro no sentido racista, não, né? A ancestralidade de Nova Iguaçu é muito grande e eles usam muito moda afro, né? Quando a gente fala o shopping, fala sobre shopping, porque o shopping é branco. Não é isso, não é questão de racismo. E sim, porque quem vai ao shopping vai comprar uma peça do crocodilo, vai comprar uma peça Pode ser, da é bandeira da verdade. França, né? Então, né? Yves É Saint nesse Laurent. sentido. E é Isso. interessante, o Saint Laurent, embora francês, ela é com o país dele, gente, ele é do Maghreb ali, né? Daquela África branca ali. Ele foi para a França e se tornou cidadão francês, mas ele não era francês. Agora não É, lembro se ele era da Tunísia ou se era do Marrocos, não estou lembrado agora. É. marrom. E se consolidou com uma moda totalmente, né, europeia, né? Roupa Era um outro momento também, né? Era um outro momento que surgiu, a maioria deles surgiram nesse momento, como Coco Chanel, surgiu justamente nesse momento, né? Da explosão, quando teve aquela questão da emancipação, de muito país se emancipando em termos de tudo e na moda também. Então eles também começaram a dar o chute deles, né? Só que eles já vinham com um marketing do perfume, que era muito usado pelo europeu, né? Então eles conseguiram entrar na moda através disso, tanto que muitos eles entraram primeiro pelo perfume para depois vir para a moda, é, entendeu? na questão do afrofuturista, vamos dizer assim, né? Aí você vê o filme Pantera Negra que deu uma outra visão de África, né? Que sempre quando se fala em África, a primeira coisa que se lembra é daquela Etiópia, né? Faminta, e os caras passavam fome de pretos esqueléticos na miséria, e aí teve aquela música lá do Iado Ouro, aquela coisa toda. Mas aí veio o Stan Lee com uma visão de uma África rica, né? Embora fosse uma ficção, mas também trouxe uma coisa futurista. Você acha que isso foi bom para quem trabalha com a moda afro? Olha, o que acontece? Você vê um desfile de moda na França, você nunca vai comprar uma roupa daquela para usar. Duvido que eles não vendem aquilo dali. Não tem como. Você anda igual um pássaro, você sai igual um edifício. Agora, tem pequenos detalhes naquela peça que acaba virando moda, que acaba Uhum. caindo dentro de uma vestimenta. Então, esse filme ele trouxe muitos colares, muitos acessórios. Hoje você ainda vê muitos acessórios daquele filme. Então são pequenos detalhes que sobressaíram que as pessoas chegaram e falaram, pô, isso aqui tá bacana, vou levar para mim, entendeu? Mas em outros termos eu não vi muito, tanto que foi e voltou, né? Foi igual o balão Uhum. japonês, né? É, Subiu e desceu e acabou, ninguém mais falou nada, né? fez o É. que fez naquele momento e passou. Então você assim, você tem uma perspectiva boa para a moda afro, para o futuro? Você acha que é um campo que vai crescer mais ainda? Eu tenho. Eu sou um incentivador muito grande, tá no meu sangue, tá no meu DNA, entendeu? Eu fui muito forte no movimento Black Power, era muito forte no movimento Black Power, de roupa, de cabelo, de acessórios, né? Ainda muito jovem.
eu era muito hostilizado até devido a justamente isso. Quando eu estava na minha tribo, eu estava satisfeito. Agora, quando pegava o ônibus, saía da minha tribo e ia para casa, aí era complicado, né? Mas eu sempre gostei muito disso, né? E assim, nós estamos tendo muitos momentos afros. E isso é muito bacana para a gente, né? As pessoas começam a olhar e desmistificar a fantasia de africano com a moda afro. Você vê que esse ano fomos para a Fashion Week, Uhum. existiu um figurino somente para aquela novela. E a novela foi desfilar, né? É, E tem muitos outros filmes que estão acontecendo por aí, né, que também estão trazendo essa temática, né? E é uma grande possibilidade. A mulher, por exemplo, ela se viu muito liberta do Enê, liberta do ferro quente, da chapinha, aquela desgraça que queimava. Eu lembro, JP, que minha mãe ia para a beira do fogão com um diabo de um ferro um ferro, um pente de ferro, botava no fogo e passava lá. E quando ela se viu livre disso, hoje você vê muito. Outra coisa que a mulher está se vendo muito livre é da tintura. Uhum. Da tintura. Você vê muita negra com cabelo grisalho, você vê muito branco com cabelo grisalho. Então, quanto mais ela se desprende dessas algemas sociais, e de moda, né? Eu acho que a tendência, a moda, ela só tem a tendência de se solidificar, de ficar mais forte, né? E a moda afro, ela está tendo isso, está tendo muito isso. Ela está muito, ela tá muito gostosa de usar, sabe? Oba. E eu gostei muito porque ela saiu muito do formato geográfico do tecido africano. Se hoje você for ver grandes estilistas de moda, né? E eu tenho vários amigos que são maravilhosos estilistas de moda, né? Elas trabalham com uma modelagem própria e uma padronagem própria, entendeu? Eu cito para você a Liana, da Liana de África, eu cito para você, depois você dá uma passadinha lá no Instagram. Eu Vou dar cito um para Google. você, depois eu cito para você a Fátima Negran. Então, assim, tem várias, né? Tem várias. Que se libertaram dessa coisa geométrica do tecido africano e estão criando coisas maravilhosas. E você vê que você vai esse evento que eu fiz lá no Municipal, o que você via de moda afro era uma sumidade. Caiu Legal. muito aquele padrão de roupa. Não, você está no tecido africano, você está numa moda afro, você está extremamente bem. E você não vê as pessoas iguais. Isso é que é mais bacana, sabe? A mulher também se libertou disso. E essa Pô, legal. liberdade é maravilhosa. Pô, legal, legal. Bom, não parece, mas quando o papo é bom, a hora voa. Já chegamos a uma Mas hora já já voou. não tem, não Essa tem, regra não aqui, tem, não tem aquela coisa assim, mas já. a hora voa. Entendeu? Então, para não ficar assim, é impossível, Legal. mas para uma coisa infandou e pesada, a gente sempre leva até uma hora e meia e já chegou nesse limite. Eu quero te agradecer muito, Zulu, a tua presença aqui. E antes de encerrar, eu quero pedir para você falar, né, cara, das suas considerações finais, do que você espera, deixar aí o teu telefone para a galera que quiser também, né, comprar aí as suas peças. Dá o seu recado aí. Olha, bom, o Instagram é @VistaBrasilZulu, tá? Brasil com Z, Zulu com dois L's. O Zap é o 21 99959 9262, tá?
Eu tenho muitos eventos. Amanhã, inclusive, eu estou fazendo um evento, não sei se eu posso fazer o convite aqui agora, mas nós vamos ter o Dia das Mães e das Matriarcas do Quilombo Aquilá, Pô, que que vai legal. acontecer lá no Centro Cultural de Ladiçá, lá na Rua Barão, tá? Entra no Instagram que vai estar todo mundo lá, a gente vai estar lá, vai ser maravilhoso, né? Porque as matriarcas vão ser homenageadas, que são as pastoras, que cantam maravilhosamente bem, né? E as feiras que eu faço também, no dia 14 nós estamos na Cinelândia, quem quiser dar uma passadinha na Cinelândia vai encontrar Brasil Zulu e outros expositores maravilhosos, né? Porque a galera é muito boa, muito criativa, né? E encontrar comigo é muito fácil, é o Zap e o Instagram. Pô, beleza, Eu que te beleza. agradeço por você ter. Que aliás, eu vi a advogada Nicumbo Jéssica. Ah, Kimbango. Kimbango. Ela é Kimbango. maravilhosa, adoro Ah, aquela é? mulher. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu fiz muito trabalho na OAB Barra, né? Uhum. Na parte da negritude, né? Eles têm um coletivo muito grande de advogados negros que vem, quando tem evento, vem de Petrópolis, então, e ela estava sempre, a gente Ela é batia muito papo, super envolvida com isso. muito, É uma das muito, muito. referências nesse assunto, né, de combate ao É, racismo que da advocacia preta. Vejam aí para muito. Ângela aqui. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Mas, JP, muito obrigado por tudo. Esse espaço foi maravilhoso. Eu espero que eu tenha quebrado muito paradigma, porque essa é a intenção, né? A publicidade e ela se dá quando você fala a verdade, como é o teu trabalho aí, como é a tua rádio aí, né? Fala a verdade com base, sem fake news, sem mentira, né? Porque o povo hoje a inteligência artificial, que eu chamo de inteligência afetiva, eu uso como inteligência afetiva, né? Ela tá enganando muito. Então você não sabe aonde você, aonde você acredita, aonde não acredita, né? Então é muito bacana quando você faz um trabalho como o seu e traz pessoas engajadas em quebrar paradigmas. Isso é muito importante, sabe? Discutir, meter o dedo e rodar, né? Porque é aí que vai criar a perspectiva da reflexão. Isso é que é a melhor coisa. Eu gosto de botar as pessoas para pensar. A reflexão é feita para isso, para pensar. Será que é mesmo? Será que ele falou a verdade? Eu vou pesquisar. Porque quando for pesquisar, vai ter mais um adepto da moda afro, vai ter uma pessoa com a mente mais aberta, vai entender a questão do egípcio, do faraó branco ou preto, e assim vai. É, é certo. Pô, muito obrigado, Zu. Obrigado a Valeu, você que guerreiro. esteve presente aqui na nossa live, vocês que mandaram mensagem, vocês que participaram, que passaram aí e deixaram uma lua. Então, essa foi o nosso bate-papo com o Zulu, da Brasil Zulu, Moda Afro. Quem quiser procurar, ele vai deixar, vou deixar depois aí o telefone dele Valeu, escrito aí nos comentários. E vamos bola valeu. para frente. Valeu, Zulu. Muito obrigado. Forte abraço para você. Boa sexta-feira. E Dá um tamo abraço junto. na Cristina lá, na menina, Vou que ela dar não veio, naquele. né? Onde é que Vou ela tentar, tá? Ela vou já deu tentar sinal de saber. notícia? Não falou nada até agora. Vou ver o que houve com ela. Ver se Será que a sequestraram Globo, ela. será que a Globo Passar, raptou? Será que a Globo raptou? sei lá, vou passar um pix para ela, ver se ela se anima. Vamos lá. Valeu, Valeu. guerreiro. Forte Fica com abraço aí, Deus. Um galera. abraço, tá? Valeu. Valeu, galera. Vamos lá. Web Rádio 67, o som da resistência. Conexão Rua.